O livro que nós vamos trabalhar nessa noite é o livro de Neemias. Neemias. Na verdade, eu não trouxe todo o texto que nós vamos ler aqui na tela, e eu quero fazer uso das escrituras para ler Neemias capítulo 1. O tema da mensagem de hoje é aprender a reagir. Aprender a reagir. E em Neemias capítulo 1, peço licença para fazer essa leitura, porque é um texto pequeno, e eu vou ler na tradução Almeida do século 21, que diz o seguinte: palavras de Neemias, filho de Acarias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Versículo 4. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Eu disse: ó Senhor Deus do céu, grande, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvires a oração do teu servo, que faço diante de ti dia e noite pelos israelitas teus servos. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e a minha família pecamos. Temos agido de forma perversa contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem aos estatutos e às leis que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a teu servo Moisés: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os outros povos. Mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Faltam só 2 versículos. Eles são os teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste servo e à oração dos teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome. Faze com que teu servo seja bem-sucedido hoje, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era copeiro do rei. Senhor, nos colocamos em tuas mãos, que a tua palavra entre, Senhor, de forma gentil, mas de forma incisiva no coração de cada um de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aprender a reagir. Todos nós já recebemos más notícias. Todos nós, em algum momento, já ouvimos algo que nós não gostaríamos de ouvir, e deixe-me dizer algo também para você: nós continuaremos ouvindo más notícias. A questão é, como você reage diante de uma má notícia? Qual é a sua reação quando alguém chega para você e conta, relata ou comunica a você algo, por exemplo, que você temia? A morte de uma pessoa querida, o aviso prévio no trabalho, a doença inesperada. De repente estava tudo bem, o médico pediu para você fazer uns exames de rotina, e você leva os exames ao médico, e ele olha para o exame, depois olha para você por cima dos óculos, olha para o exame, olha para você, e você já
começa a suar frio, a ter aqueles calafrios, e você começa a pensar, vem alguma coisa ruim por aí, uma má notícia, ou então um relacionamento que de repente acabou. Você criou tanta expectativa em relação a um relacionamento, você investiu tanto emocionalmente e até financeiramente em um relacionamento, para chegar a um certo dia e essa pessoa dizer para você, eu quero dizer que a partir de hoje, tudo acabou. Neemias recebeu uma má notícia, apenas dando um pano de fundo para os irmãos, do período ou do momento que Neemias vivia. Neemias, a história dele se passa por volta do 5º século antes de Cristo, sob o governo do rei Artaxerxes, rei persa, e era exatamente no momento em que o povo de Israel havia voltado para a sua terra do cativeiro babilônico. E Neemias estava ali no conforto do palácio do rei, ele tinha um cargo de confiança, ele era o copeiro do rei, o copeiro era alguém correspondente a um conselheiro real, era um homem que além de provar a comida que o rei comeria, ou seja, deveria ser alguém de extrema confiança, esse homem era alguém que o rei procurava quando tinha alguma dúvida. Neemias tinha o seu emprego, tinha a sua estabilidade, vamos dizer assim, funcionário público. E Neemias pergunta de alguém que está voltando de Jerusalém, e aí? Como vão as coisas? Você sabia que uma pergunta pode mudar o seu destino? O nosso grande problema não é a falta de respostas. Às vezes o nosso grande problema é que nós não estamos sabendo fazer a pergunta certa. E o livro de Neemias, ele só existe porque Neemias ousou perguntar. O livro de Neemias só existe porque ele ousou fazer uma pergunta. A Bíblia está cheia de boas perguntas. A vida de muita gente mudou porque ousou perguntar. Por exemplo, o carcereiro de Filipos. Senhores, o que fazer para ser salvo? Resposta: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Perguntar. Ouse fazer perguntas. Vamos então analisar a reação de Neemias e aprender como podemos enfrentar esses choques que de vez em quando a vida nos dá e continuará nos dando. O que nós podemos aprender com Neemias que nos levará a reagir diante de má notícias? Em primeiro lugar, é uma pergunta. Como você reage diante dos problemas? Aliás, é uma declaração. Como você reage diante dos problemas revela muito onde está o seu coração. A forma como nós reagimos diante das dificuldades que nos cercam. A maneira como nós nos comportamos ou nos portamos diante das más notícias revela onde nós temos depositado o nosso coração. As minhas reações diante dos problemas revelam muito acerca de onde eu tenho construído os meus valores. O Senhor nos disse em Mateus capítulo 6, versículo 21, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Preste atenção naquilo que eu quero lhe dizer nesse momento. Quanto mais colocamos o nosso coração em algo ou em alguém, mais são as chances de nos machucarmos. Vou repetir. Quanto mais nós colocamos nosso coração em algo ou em alguém, mais são as chances de nos machucarmos. Você não tem decepção com aquilo que você não amava. A gente só se decepciona com aquilo que a gente ama, ou com quem a gente gosta. Se você está no trânsito
e você de repente se depara com o motorista ao seu lado xingando você, você vai se irritar, mas isso não vai causar grandes transtornos emocionais. Mas se for alguém muito próximo de você, que de repente tem uma reação extremamente negativa, aquilo vai trazer um impacto maior sobre você, porque você colocou o teu coração nas mãos daquela pessoa, ou você dirigiu a ela um amor maior. Tudo na vida tem a ver com nas mãos de quem ou do que vale a pena colocarmos o nosso coração. Olha só, nas mãos de quem ou do que vale a pena colocarmos o nosso coração. Eu tenho visto pessoas desesperadas, pessoas se desesperando com situações como, por exemplo, perda de emprego, como, por exemplo, a mudança de um lugar. Há muitos fatores que têm levado as pessoas ao desespero. E quer saber de uma coisa? Há coisas que não vale a pena nós colocarmos o nosso coração. Há sofrimentos que seriam desnecessários se nós soubéssemos dosar ou colocar o nosso coração em doses certas. Os irmãos estão entendendo? O grande problema das decepções da vida é que muitas vezes nós colocamos o coração no lugar errado. Isso não significa que nós não seremos decepcionados por pessoas a quem amamos. Isso não significa que nós não sofreremos situações difíceis que nos são dirigidas por meio de pessoas que nós depositamos confiança. Mas é muito melhor sofrer por algo ou por alguém que vale de fato a pena, do que sofrer por uma situação que não vale. Há coisas e pessoas que valem a pena o nosso sofrimento. Aquela causa valia a pena o sofrimento de Neemias. Mas há outras, queridos, que não merecem as nossas lágrimas. Às vezes nós estamos derramando lágrimas, perdendo o sono pela pessoa errada, pela situação errada. Eu não sei o que você pode estar vivendo nesse momento, passando nesse momento, mas a pergunta que eu quero fazer para você responder para si próprio: vale a pena você ficar sofrendo pelo que você está sofrendo? Vale a pena você viver derramando lágrimas, se martirizando, se culpando, perdendo noites de sono pelo que você está? A Bíblia diz em Provérbios capítulo 23, versículo 26: Filho meu, dá-me o teu coração, e que os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Há alguém que te pede o coração nessa noite. Há alguém que te convida nesse dia a tirar o teu coração daquilo que não vale a pena e colocá-lo nas mãos de quem nunca vai te decepcionar. Há um Deus no céu que sustenta todas as coisas pela sua palavra fiel, que neste dia está te dizendo: filho meu, dá-me o teu coração, e que os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Quando nós depositamos o nosso coração nas mãos do Senhor, os nossos olhos se agradarão do projeto dele em nossas vidas. Segundo lugar, reagir bem ou mal tem a ver com para onde ou para quem olhamos. Em que direção nós estamos olhando quando alguém vem e coloca uma bomba em nossas mãos? Para onde ou para quem você olha quando recebe uma má notícia? Neemias escolheu olhar para o Senhor. Neemias escolheu levantar os olhos dele e colocá-lo naquele que pode trazer esperança. Está escrito no versículo 5, Neemias diz em sua oração: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível.
Senhor Deus do céu, Deus grande e temível. Há um lugar que nós podemos olhar quando vem uma má notícia. Há alguém para quem nós podemos levantar os nossos olhos quando as coisas não estão bem em nossas vidas. Neemias sabia que diante da natureza, do que aquele povo enfrentava, só uma intervenção divina poderia tirá-los de tão grande calamidade. Queridos, nenhuma perda é tão irreparável quando o nosso coração está em Deus. As perdas vão acontecer, a vida inteira da gente. Há pessoas procurando o Eldorado perdido dentro das igrejas. Há pessoas procurando uma vida sem dores e sem lágrimas. E eu quero dizer para você que viver dói, nascer dói, viver dói, morrer dói. Mas quando nós colocamos os nossos olhos no Senhor, quando as perdas vêm, elas nunca são irreparáveis. E quer saber de uma coisa? Há perdas na nossa vida, que na verdade não são perdas, são lucro, são ganhos. Há coisas que você precisa perder para poder ganhar de Deus. Há coisas que você precisa abrir mão, para que o Senhor possa dizer, agora sim, eu posso estabelecer a minha vontade na vida do meu filho ou da minha filha. Nós não podemos enxergar, queridos, a vida só na base da causa e do efeito. Vivemos um tempo hoje, principalmente no meio do evangelicalismo, das receitas infalíveis, os 3 passos para o sucesso, os 7 passos para a vitória, os 5 passos para conquistar. E nos entregam uma receita infalível nas mãos e dizem, olha, siga essa receita, porque a vida é assim, é uma questão de causa e efeito. Deus vai ter que te abençoar se você fizer isso. Só que não. Nem sempre isso acontece. Conheço pessoas que são generosas, são fiéis, sustentam a obra do Senhor, e que de repente algo acontece que abala a sua vida financeira. E aí o discurso triunfalista se desmonta inteiro diante dessa pessoa, e ela começa a perguntar, Senhor, mas eu sou fiel. Só que nem tudo na vida é uma questão de causa e efeito. Nós precisamos entender que há desafios que só podemos superar com uma intervenção de Deus. Você pode fazer o que tiver de fazer. Há esposas que são maravilhosas. Há esposas que são mulheres de Deus. Mulheres sábias, que sabem gerir a sua vida matrimonial, a sua vida familiar, mas que de repente algo deu errado no casamento, e a primeira pergunta que ela faz para si é, onde foi que eu errei? Nem sempre alguma coisa dependeu do nosso erro para acontecer, nem sempre. Alguns desafios, algumas situações, algumas guerras, que nós só podemos vencer se Deus intervir. Há um texto das Escrituras que me deixa muito animado. Está em Êxodo, capítulo 6, versículo 1. Diz assim, então o Senhor disse a Moisés, agora verás o que farei ao faraó, pois ele os deixará ir por causa de uma poderosa mão. Sim, os expulsará de sua terra por causa de uma poderosa mão. Amados, Neemias sabia que se Deus não intervisse naquela situação, eles não conseguiriam transformar a cidade de uma situação de caos em uma situação de honra. Neemias sabia que se Deus não colocasse a sua poderosa mão e intervisse diretamente naquela situação, ele podia fazer o que fosse.
ele podia ter influência com o rei, ele podia ter os recursos financeiros necessários, ele podia ter o material humano necessário. E aí vem a pergunta que muitas vezes fazemos e que nós não obtemos resposta. Eu tenho tudo para dar certo, sou inteligente, tenho cursos, diplomas, fiz uma boa faculdade, ou de repente invisto o meu melhor no meu casamento, e a coisa não vai, está estancada, paralisou. Você já parou para considerar o fato de que você precisa de uma intervenção divina nessa área da sua vida? Ou você está querendo resolver tudo sozinho e dar um descanso para Deus? Ou você acha que você é mais competente do que Deus para resolver esse problema? O povo de Israel estava em cativeiro no Egito, estava aprisionado no Egito. Moisés foi diante de Faraó e disse: olha, o Senhor está te dizendo, deixa o meu povo ir. E Moisés teve várias e várias audiências públicas diante de Faraó, e nada. Chega uma hora que o Senhor diz: Moisés, vai ser com a minha mão poderosa, não é pelo teu argumento, não é pela tua capacidade. Por mais que você seja um homem capaz, por mais que você seja um homem brilhante, por mais que você tenha uma boa oratória, por mais que você seja isso ou aquilo outro, o povo vai sair mediante a minha mão poderosa. Olhe para o Senhor, quando você recebe as más notícias, como nós cantamos aqui nessa noite, maravilhoso. Quando alguém chega para você, eu sei que é difícil isso na hora, porque nós somos humanos, porque nós estamos cercados de situações hostis a nós. E eu gosto muito do salmo que diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Nós precisamos aprender a adorar ao Senhor e a cantar louvores a Ele, na presença dos deuses do desemprego, na presença dos deuses da crise familiar, na presença dos deuses da enfermidade, da doença, na presença dos deuses da depressão, das situações adversas da vida. Nós estamos cercados por esses deuses, e o salmista diz: eu cantarei a Ti, Senhor, eu Te adorarei, Senhor. Neemias não escondeu, em terceiro lugar, Neemias não escondeu a sua perplexidade e o seu desespero. Estou tentando olhar ali para o relógio. Ele não escondeu a sua perplexidade e o seu desespero. Não esconda a sua perplexidade. Sabe de uma coisa? Nós vivemos num tempo dos super-homens, das super-mulheres. Nós projetamos, inclusive na vida de determinadas figuras públicas, sejam elas figuras religiosas, sejam elas figura do mundo artístico, que às vezes esses dois mundos, a gente não sabe quem é quem, mas às vezes nós projetamos os nossos medos, as nossas fragilidades nessas pessoas, porque julgamos que elas são poderosas, que elas são firmes o suficiente, e muitas vezes nós ocultamos e abafamos os sentimentos que perpassam a nossa alma. Eu sou de um tempo, eu sou produto, eu não vou dizer que essa palavra produto, eu sou um produto que se rebelou, contra um tempo que na igreja era ensinado muito, que é crente, cristão que é cristão, só tem vitória. Cristão que é cristão não tem problema, não fica doente, não passa por problemas no casamento. E estava lá a pessoa totalmente destruída, ferida. E aí, irmão, como é que está? Só vitória, irmão. Ai, difícil. Ai, não, só bênção, irmão. Tá, amém. Como é que estão as coisas na família? Maravilha, irmão. Tudo. E a mulher, por que não veio? Porque ficou orando lá em casa. Ela ficou orando lá em casa por você, marido, que bateu nela, e ela está lá orando para salvar o seu casamento.
Então a gente vem de um tempo em que expressar dor, expressar angústia, expressar medo era sinal de falta de fé e de falta de espiritualidade. Sabe de uma coisa? Quando você olha para uma direção, você pode usar 2 óculos. O primeiro deles são os óculos do medo. São os óculos do medo. Quando os discípulos olharam para Jesus caminhando sobre as águas, as escrituras nos dizem que eles tiveram medo e começaram a enxergar um fantasma, porque eles projetaram naquela imagem, naquela figura, os medos e os recalques da sua própria alma. Mas nós também podemos olhar com os olhos da fé e enxergar que no meio ou em meio à tempestade, Ele está ali andando sobre as águas. E nos convida a andar acima das tempestades da vida, passar por elas, mas usando os óculos da fé. Isso é uma grande lição de humanidade. É uma grande lição de espiritualidade. Aliás, para sermos espirituais, não precisamos deixar de sermos humanos. E para sermos humanos, não precisamos deixar de ser espirituais. Até porque humanidade é espiritualidade. Jesus reconheceu a sua aflição, quando lá em Mateus capítulo 26, versículo 38, as escrituras nos dizem: então ele lhes disse, a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. Mas como? Jesus! Todos nós estamos sujeitos a isso, e nós precisamos aprender a lidar com franqueza com as nossas perplexidades. Neemias não escondeu a sua perplexidade, ele não se ocultou por trás de uma capa de espiritualidade ou de falta de espiritualidade, batendo nos ombros de Hanani e dizendo: fica em paz, irmão, o Senhor vai dar vitória. Fica em paz, vaso, não é assim? O Senhor é contigo. Neemias tomou para si aquela dor, tomou para si aquela causa e se sentou e chorou. Às vezes a gente precisa sentar e chorar. Tirar daqui de dentro o que está preso. Tirar daqui de dentro o que a gente está abafando o tempo inteiro. Às vezes você não tem nem mais o que orar. E você só precisa chorar. E a tua oração é o teu choro. Ou o teu choro é a tua oração. E quando você chora, você lava a tua alma. Porque você não é super-homem. Porque você não é super-mulher. Graças a Deus. Graças a Deus que nós servimos a um Deus que se fez homem e que tomou as nossas dores e que um dia declarou: a minha alma está tão triste que eu estou a ponto de morrer. Uma dor de morte. Alguém já se sentiu assim? Uma dor de morte, algo que dá aqui dentro da gente. Se por um lado, os problemas da vida não anulam a soberania de Deus, a fidelidade de Deus, não é porque você está passando por uma dificuldade que Deus deixou de ser soberano, que Deus deixou de ser fiel. Por outro lado, a nossa fé não anula os sentimentos e as emoções que perpassam a nossa alma. A tua fé não te deixa menos humano. Pelo contrário, a nossa fé nos deixa mais humanos. A nossa fé nos proporciona o encontro verdadeiro com a nossa humanidade. Sabe por quê? Porque a fé das Escrituras é uma fé que nos tira dos narcóticos desse mundo. Minha esposa pregava hoje pela manhã e dizia que nós vivemos na sociedade dos narcóticos, na sociedade dos analgésicos. Nós fugimos da dor, nós estamos o tempo inteiro driblando a dor, nós não queremos nos encontrar com ela, o tempo inteiro tentando driblá-la. E a nossa fé nos coloca diante de quem somos de verdade. Por isso que quando algumas pessoas se arrependem dos seus pecados, elas choram. E chorar
é um bom sinal, porque ali tem alguém humano. Debaixo daquela capa tem alguém humano, como havia alguém ali humano no jardim do Getsemane. Jesus, homem, chorando, gemendo, suando gotas de sangue. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios, eu não trouxe essa referência para a nossa tela, mas no capítulo 7 de 2 Coríntios, versículo 5, Paulo diz assim: porque nem quando chegamos à Macedônia tivemos descanso, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Externamente, lutas, internamente, temores. Quem é que não se sente assim? Lutas por fora, temores por dentro. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. A Bíblia nos diz que nós temos a liberdade de expressar as nossas dores e as nossas perplexidades, porque quando nós aprendemos a lançar sobre Ele todo o fardo que nos aflige, nós descobrimos o caminho de enfrentar as adversidades com capacidade de resistir e de nos reinventar. Pedro nos diz isso na sua epístola, no capítulo 5, versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lance sobre Ele, coloque nele a sua ansiedade, diga: Deus, está doendo de verdade, Senhor, eu estou perplexo, eu não estou conseguindo lidar com essa situação. Chega de disfarces de super-herói, chega de disfarces de Deus, eu sou gente. Há pessoas que só se assentam e choram, há pessoas que o tempo inteiro reclamam e choram contando as suas feridas. Elas se deixam consumir por anos em seus problemas, até esgotarem as suas energias emocionais, espirituais e físicas, e se tornam pessoas amarguradas. Há uma amargura que fica, porque você não conseguiu lidar com as pequenas amarguras da sua alma, e ela foi se avolumando, e ela foi se expandindo, e você foi alimentando como um bichinho de estimação, e a sua linguagem se transformou na linguagem da reclamação, na linguagem do falar mal, na linguagem da amargura. Aprender a ressignificar as experiências amargas é um desafio que nós temos todos os dias. Hoje você tem o direito de chorar e de expressar perplexidade, mas você pode se levantar e dizer: Senhor, eu vou usar essa situação negativa, essa perplexidade que tem acontecido comigo, e vou ressignificá-la e transformar num motivo para glorificar o teu nome. Quarto lugar, são 5 pontos, você já pode medir aí. Recorra à sua aliança com Deus. Neemias recorreu à sua aliança com Deus. Neemias recorreu à aliança que Deus tinha com o seu povo, apesar deste ter se afastado da aliança. Mas sabe de uma coisa? Nós servimos um Deus de aliança. O que é aliança? É um acordo, é um pacto. Quando nós fazemos uma aliança com Deus, Ele nunca mais se esquece. Eu gosto de dizer, eu sei o que eu vou dizer aqui é teologicamente questionável para alguns, mas conhecereis a verdade vos perseguirá. Porque Deus não esquece da aliança que você fez com Ele. Você pode estar tomando as suas próprias decisões, você pode estar levando, como dizem no provérbio popular, tomando as suas cabeçadas na vida, mas Deus não se esqueceu de que você tem uma aliança com Ele. Versículo 5, Deus, fiel à aliança e misericordioso para com os que te temem e obedecem aos teus mandamentos. Deus é um Deus de aliança e por isso intervém na história daqueles que confiam nele.
Preste atenção no que eu vou dizer para você. Pessoas de aliança não ficam desamparadas. Pessoas de aliança não ficam desamparadas. Pessoas que têm compromisso não ficam desamparadas. Eu não estou dizendo que essas pessoas não terão problemas. Eu não estou dizendo que essas pessoas não passarão por adversidades, mas elas nunca ficarão desamparadas. Quando você tem aliança com Deus, quando você tem aliança com as pessoas, você nunca estará sozinho. Está escrito em Êxodo capítulo 2, versículo 24: ouvindo os gemidos deles, Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Não importa quanto tempo temos vivido debaixo de adversidade, Deus se lembra da aliança que Ele tem conosco. Mas entenda algo, querido. Todo pecado, em última análise, é uma quebra de aliança com Deus. Todo pecado, em última análise, é uma quebra de acordo com Deus. Neemias expressa isso no versículo 7, quando ele diz: temos agido de forma perversa contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem aos estatutos e às leis que ordenaste a teu servo Moisés. Neemias reconhece que a desobediência do povo foi uma quebra de aliança. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A desobediência do povo foi a quebra da aliança. É por isso que naquele momento Neemias precisa entrar num profundo arrependimento por si, pela sua casa e pelo povo. Por isso, queridos, que é urgente, que é emergente restaurarmos a nossa aliança com o Senhor. Você pode, nessa noite, receber uma palavra que vai abrir a tua mente para uma grande ideia. Você pode, hoje, receber uma palavra que vai consolar o teu coração. Mas o que vai fazer a diferença é você restaurar a tua aliança com Deus. Sim, porque nós podemos ficar de igreja em igreja, atrás de uma receita infalível, atrás de um princípio que eu ainda não conheço, e negligenciar o mais importante, que é estar debaixo da aliança com o Senhor. Quinto lugar, Neemias não transferiu a culpa para terceiros. Não transfira a culpa dos seus problemas para outras pessoas. Vou repetir. Não transfira a culpa dos seus problemas para outras pessoas. No versículo 7, Neemias ora: agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Ele se coloca. Ele diz: não é o pecado do povo, é o nosso pecado. Não é a casa do povo, é a minha casa. Não é o pecado das pessoas, é o meu próprio pecado. Neemias não só não transferiu a culpa, como ele também assumiu o erro. Que exemplo de intercessor, né, irmãos? Que exemplo de intercessor Neemias era. Sabe por quê? Eu tenho percebido que interceder é tomar para si não apenas a responsabilidade de resolver o problema, mas parte da culpa. Parte da culpa, é assumir parte da culpa. Nos atendimentos pastorais, é muito comum você lidar com esse subterfúgio da alma humana, de transferir para alguém a responsabilidade que cabe àquela pessoa. Ah, porque o meu marido, ou porque a minha mulher, porque os meus pais, os meus filhos, porque são os meus pastores, porque é aquele líder, e a gente vai transferindo para o outro. É a velha tática de Adão e Eva, de jogar um para o outro
a culpa das suas decisões mal tomadas. Mas Neemias disse: o pecado é nosso, Senhor. O pecado não é deles, é meu também. Toda a oração de Neemias é em primeira pessoa. Toda a oração de Neemias é em primeira pessoa. Sabe de uma coisa? Ninguém está pronto a ser parte da solução se não se enxergar como parte do problema. Vou repetir. Ninguém está pronto a ser parte da solução se não se enxergar como parte do problema. Ou seja, não gaste as suas forças tentando encontrar um culpado. Às vezes o culpado está diante de um espelho. Às vezes o culpado está na selfie que você tira. Em vez disso, nós precisamos assumir o nosso lugar e perguntar para Deus no que nós precisamos mudar. Você não pode fazer o outro mudar, mas você pode mudar. E eu converso muito com casais, e às vezes, quando um cônjuge, e a gente conhecendo o testemunho desse cônjuge, coloca o bom testemunho, ele vai colocando a situação do casamento, e as tentativas que foram feitas, e até mesmo nós tentamos ajudar várias vezes, e muitas vezes, e o outro lado parece que não vai, por uma decisão deliberada de não querer mudar, por uma decisão deliberada de não se mover 1 centímetro da sua posição de arrogância. Eu digo: irmã, irmão, então quem tem que continuar mudando é você. Você não pode mudar o outro, mas você pode mudar a si próprio. A mudança deve começar por nós. A oração de arrependimento de Neemias era uma oração em que Deus estava lidando com as escórias da sua própria alma, para poder lidar com as escórias dos muros de Jerusalém. Às vezes nós queremos ganhar o mundo com a nossa alma em frangalhos. E se não conseguirmos ver mudanças nos outros, um bom caminho é buscar transformação em nós mesmos. Foi Gandhi que disse isso, não é isso? Uma certa vez: seja você a mudança que quer ver no mundo. Se não conseguimos ver mudança nos outros, um bom caminho é buscar transformação em nós mesmos. E não é casual que esse livro, o livro de Neemias, comece com uma oração de arrependimento. Onde foi, Senhor, que eu errei? Onde foi que eu caí? Ele diz no versículo 6, confesso o pecado que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Nós temos pecado. Sabe de uma coisa? O arrependimento é um bom caminho para começarmos uma nova história. O arrependimento é um bom começo para tirarmos os entulhos e as escórias da nossa própria vida e edificarmos sobre um terreno sólido. Não adianta querermos começar uma linda história em cima de lixo. O arrependimento. Hoje nós estávamos indo para o nosso espaço de cultos, e o meu filho mais novo, João Marcos, começou a ficar inquieto quando chegou na igreja, e a querer chorar, e a mãe dele perguntou: o que aconteceu? Ele disse: eu perdi minha caneta, a caneta que meu avô me deu, a caneta única. Ele diz: a única, deve ter mais algumas milhões dessa caneta no mundo, mas foi a caneta que o avô deu. E aí eu ia chegando também, e a mãe dele disse: ele perdeu a caneta, e ele está inquieto por isso. Como a minha casa é próximo da igreja, fica 2 quarteirões, disse: então vamos lá, João, vamos refazer o caminho para procurar o que você perdeu. Arrependimento é isso. É você refazer o caminho e prestar atenção onde foi que você perdeu um valor tão importante na tua vida. Arrependimento é aquilo que está escrito em Apocalipse, quando o Senhor diz à igreja: aconselho-te que você volte ao primeiro amor, que você volte
pelo caminho, ao ponto onde você caiu, se arrependa e volte ao primeiro amor. Isso é arrependimento. Neemias sabia que antes de reconstruir qualquer cidade, ele precisava restaurar o próprio coração. Compreendia que nenhum projeto vingaria se os muros da sua própria alma estivessem cheios de fissuras e, portanto, suscetíveis às fraquezas que são inerentes à alma humana. Então, ressignificar a vida, reinventar a vida, é ter a capacidade de olhar para dentro de si e admitir os próprios erros à luz da graça de Deus. Isso é ressignificar a vida. É você dizer: Senhor, eu errei aqui, errei aqui, errei aqui. E sabe, há momentos que são próprios para reconhecermos os erros, porque depois as consequências deles podem se tornar crônicas em nossas vidas. Algumas consequências jamais poderão ser apagadas, embora a culpa seja. E eu creio que essa é uma noite que Deus escolheu para você chegar aqui, ouvir um pastor que você nunca conheceu, você não conhecia, e Deus proporcionar um momento a sós com Ele, você e Ele aí. Dizer: Deus, onde eu tenho pecado, onde eu tenho errado. Antes de nos depararmos com as escórias do mundo ao nosso redor, precisamos aprender a lidar em arrependimento com as escórias da nossa própria alma. Faça isso e você estará pronto a reescrever uma nova história na sua vida. Eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. Quero convidar os nossos irmãos músicos aqui. A gente tem um momento juntos. Acho que eu terminei bem antes, né? Mas tudo bem. Há coisas, eu sempre digo isso, há coisas que só o pastor da igreja pode falar. E há coisas que só o pastor da igreja pode fazer. Porque somente o jeitão dele, que é reconhecido pelos corações daqueles que sempre o escutam, todos os domingos, né? Então é muito mais seguro terminar antes do tempo. Feche seus olhos nesse momento. Vou pedir para você se desligar um pouco aqui da agitação, da movimentação. E que você tenha uma experiência nessa noite que lembre a experiência de Neemias. Senhor, pecamos. E eu quero nessa noite consertar os meus erros contigo, à luz da tua graça. Talvez você tenha fingido um sorriso, talvez você tenha fingido uma força que você talvez não tenha de fato. E sabe, não há lugar melhor de abrir o coração, não há lugar melhor de tirar uma máscara do que na presença de Deus. Seja você mesmo nessa hora, na presença dEle. Aleluia, Senhor. Senhor, estamos aqui diante de Ti, Senhor. Como Neemias naquele dia se colocou na Tua presença, diante de um assunto que lhe deixou tão perplexo, nós nos apresentamos aqui também, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um aqui, a alma de cada um. O Senhor sabe como cada um entrou nesse lugar. Senhor, esse é um momento, é uma hora de verdade, de nos colocarmos diante de Ti, sem máscaras, longe das aparências que os homens cobram de nós, porque o Senhor requer de nós um coração contrito, um coração quebrantado, e esse tipo de coração o Senhor não rejeita. Senhor, nessa hora, vem com Teu consolo em cada coração, vem com Teu consolo, Senhor, em cada vida aqui. Pessoas que têm vivido debaixo de pressão, debaixo de sofrimento, debaixo de amargura,
que hoje estão dizendo: Deus, chega de viver assim, chega de viver sufocando esse tipo de sentimento. Senhor, é melhor eu me desmontar na Tua presença, porque eu caio de joelhos, prostrado diante de Ti, do que fingir algo para os homens que eu não sou. É muito melhor nós cairmos na presença de Deus, porque quando nós caímos na presença dEle, Ele nos levanta. Davi disse isso: é melhor eu padecer nas mãos de Deus, porque muitas são as suas misericórdias. Muitas são as suas misericórdias. Senhor, cuida do nosso coração hoje, cuida da nossa vida hoje. Senhor, reconstrói em nós as nossas emoções, os nossos sentimentos. Nos ajuda, Senhor, a olhar para os desafios da vida, para os muros das Jerusaléns que estão aí derribados, mas com um olhar curado, sarado, reconstruído em Ti. Senhor, eu oro nessa noite para que o Senhor abençoe as famílias aqui presentes, que o Senhor cuide de cada uma delas. Há muros, Senhor, aqui que precisam ser restaurados. Restaura o coração dessa esposa, desse marido, desses filhos, desses pais. Cuida, Senhor, que a Tua graça venha nos sarar nesse dia. Que seja, Senhor, a Tua mão poderosa a intervir em nossas vidas. E que seja, Senhor, o Teu amor a nos conduzir, a conduzir o nosso olhar para aquilo que um dia nos decepcionou. Senhor, se nos decepcionamos com alguém, nós prometemos ter o cuidado de colocar os nossos olhos em Ti, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe, irmãos. Obrigado pela paciência. Obrigado.